De Deus, né? Olá, eu sou a evangelista Patrícia. Que Deus abençoe a cada um de uma maneira toda especial, amém? Eu estou seguindo a ordem. Nós já lemos, estamos quase terminando o livro de Segundo Crônicas. E aí nós vamos estar entrando aí no livro de Esdras, né? E que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria e entendimento para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. É muito bom ler a Bíblia. Gente, a Bíblia, ela nos aconselha o tempo todo. Quantos reis pecaram, né? Aqui nós estamos comentando a respeito do rei Josias. O rei Josias, ele, ele começou a reinar com 8 anos. Mas o rei Josias, ele, ele era muito dedicado a Deus, muito dedicado mesmo ao Senhor Deus, e assim, Deus o abençoou grandemente, grandemente mesmo. Ele deu grande testemunho, acharam o livro da lei, né, no capítulo aqui 30, segundo Crônicas, capítulo 34, acharam o livro da lei. Ele ficou ouvindo lá, ouvindo eles lendo o livro da lei para ele rasgou as vestes, que ele viu que estava fazendo tudo errado, e ele quis. Então Josias reina aqui, ele faz a purificação do templo, do culto. O rei Josias repara o templo. Temos que estar sempre reparando, e quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos vendo o que precisa ser mudado em nossas vidas. Precisamos tomar atitude de mudança, né? Deus vai tratar só quando a gente buscar atitude de mudança. No capítulo anterior que nós lemos, o 34, Euquias acha o livro da lei. E ali ele lê para Josias, igual eu falei com você. Josias renova a aliança ante ao Senhor. E agora aqui no capítulo 35, segundo Crônicas, há uma grande celebração da Páscoa. A Páscoa é uma festa ordenada por Deus, tá? E Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. E mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, dia 14 do primeiro mês. E estabeleceu o sacerdote nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga aos ombros. Servi, pois, o Senhor vosso Deus e ao povo de Israel. Então falou assim: vocês agora, levitas, vão ficar servindo no templo, porque agora vocês não vão precisar ficar carregando essa arca para lá e para cá, porque se lembra, no tempo que eles saíram lá do Egito, eles estavam carregando lá no deserto, quando eles fizeram a arca e estavam carregando a arca o tempo todo. Agora Deus escolheu um lugar fixo, que era Jerusalém, o templo, e a arca ia ficar ali. Então ele falou: fica aqui no templo cuidando das coisas do Senhor. E ele falou: preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão e de seu filho. Ministrai no santuário, segundo os grupos das famílias dos vossos irmãos, os filhos dos povos, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-vos para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ele fez questão, sabe? Josias fazia muita questão de estar servindo ao Senhor. Ofereceu Josias e todo o povo cordeiros e cabritos de rebanho, tudo para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isto era da fazenda do rei. E aqui no capítulo 35, versículo 20, está comentando assim. Deixa eu só antes de entrar aqui no versículo 20. Olha bem, a Páscoa foi comemorada de uma tal maneira, que nunca, pois, se celebrou tal Páscoa
como em Israel, desde o dia do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou a Páscoa como o rei Josias celebrou. Nós sabemos que Ezequias celebrou, mas ele celebrou do jeito que ele entendia. Aqui Josias achou, foi achado o livro da lei, leu para ele, Euquias achou o livro da lei, então ele estava fazendo tudo de acordo. Então a Páscoa foi verdadeiramente celebrada. E com o rei Ezequias, ele celebrou do jeito que ele entendia, né? Quando a gente não conhece direito, a gente faz do jeito que a gente entende. Mas depois que você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, né? Deus vai te dando sabedoria. E aqui no Israel, os que acharam os habitantes de Jerusalém, no décimo, já estava fazendo 18 anos de reinado de Josias, que essa Páscoa foi celebrada. Essa Páscoa já havia 18 anos. E no versículo 20, do 20 até o 27, assim o rei Josias começou bem, mas terminou sua vida em desobediência. Alguns sugerem que sua morte prematura foi um castigo imediato por seus pecados. Ele começou muito bem, né, gente? As circunstâncias de sua morte são apresentadas, porém, sem explicação claras. Nero, rei do Egito, foi responsável pela morte súbita do rei Josias. Nem mesmo Josias estava isento do castigo pela desobediência. Josias, ele restaurou ele serviu a Deus, ele dedicou a Deus mesmo. Mas aqui não era pelo. Às vezes nós entramos em guerra, nós entramos em peleja, nós damos palpite em coisas que não é pra gente dar palpite, não é pra gente entrar. Aqui não era pra Josias entrar nessa guerra aqui, não era. E aqui o Nero falou com ele: essa guerra não é sua, não entra no meio, não. Mas ele não deu ouvidos. Olha, quando você pega aqui 35, versículo 20, depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, tá? Neco, rei do Egito, para a guerra contra os Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Josias entrou numa guerra que não era dele, gente. Entrou numa guerra que não era dele. Aí, então Neco falou com ele, mandou mensageiros, disse: que tenho eu contigo, ó rei de Judá? Não vou contra ti hoje, não entra no meio dessa briga, não. Falou com ele. Gente, nós temos que parar de comprar briga dos outros. Às vezes é só pra gente orar e a gente entrando no meio. Às vezes Deus está tratando com a pessoa e a gente não deixa Deus tratar. Entra no meio. Pra gente ajudar as pessoas, nós temos que ver a direção do Senhor. E aqui ele falou com ele assim: não entra no meio. Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Disse Deus que me apressasse. Então o rei estava falando que Deus estava falando com ele para se apressar. E ele falando com ele que não entra no meio, não. Vamos olhar, observar bem mesmo. Às vezes nós estamos chorando, nós estamos angustiados, porque estamos entrando em guerras que não é pra gente entrar. E ele falou assim, ó: não te oponha a Deus. E esse Neco falou: Deus é comigo. Então você não entra no meio não, porque senão eu sou obrigado a te destruir. Falando com Josias. Josias fez tudo certinho. Pra que agora estava entrando errado, né? Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras de Neco, que lhe falara da parte de Deus. Aqui o que eu entendo aqui, que Neco, ele acreditava em Deus. Ele saiu a pelejar no Vale do Megido, né? No Vale do Megido, o que me lembro é o lugar onde que Salomão colocava os cavalos que ele comprava, né? E seus servos, e ele foi disfarçado, não ouviu, mesmo o rei Neco falando que Deus falou com ele para não entrar no meio dessa batalha. Ele entrou no meio dessa batalha aí, sem permissão de Deus. Aí no versículo no 35, 23, os flecheiros atiraram contra o rei Josias
E então o rei disse a seu servo: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Ele entrou numa guerra que não era para ele entrar. Toma cuidado para você não entrar em guerra que não é sua. E seus servos tirou Josias do carro e levaram-no para o segundo carro que tinha e transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Todo Judá e Jerusalém esprantearam Josias, porque Josias foi um rei muito bom e eles choraram muito. Eu lembro quando um prefeito que eu amava muito morreu aqui em Nova Lima, doutor Sebastião. Gente, Nova Lima chorou. Chorou. E aqui Israel chorou. Josias era muito bom, mas aqui ele cometeu esse grande erro de não obedecer à voz de Deus. Muitas vezes nós cometemos erros porque a gente não entende a voz de Deus. Precisamos entender a voz de Deus. Aí Jeremias, foi tão lamentável a morte de Josias, que depois quando nós chegarmos no profeta Jeremias, Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações, sem ter referido a Josias. Até o dia de hoje, né? Até o dia que foi escrito o livro de Segundo Crônica, que foi pós-exílio, as pessoas lamentavam a morte do rei Josias, de tão bom que ele foi. Porque se tem referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, estão escritas no livro das Lamentações. Jeremias, grande profeta, lamentou a morte do rei Josias. Quanto aos atos de Josias e suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos também, os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro histórico dos reis de Israel e de Judá. Assim findou o reinado de Josias. Por uma coisa boba, ele entrou numa briga que não era dele. Vamos observar, gente. Momento de orar é momento de orar, tá? Existem guerras que são físicas e guerras que são espirituais. Agora, no mundo que nós vivemos, a maioria das guerras são espirituais, amém? Então que você possa estar curtindo e compartilhando em nome